Agora está. O pessoal de casa está escutando, certo aí? Estão vendo a câmera, a imagem, som. Beleza. Então vamos embora. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos começar então. Como eu tinha falado para vocês na primeira aula, né, na segunda-feira, a gente vai trabalhar tanto a física como a química em duas frentes. Então, na primeira frente, a gente começou com a parte de movimento uniforme e hoje a gente começa com uma aula que é super importante, que é a aula de vetores. Que, na verdade, não é um assunto de física. O assunto vetor é um assunto de matemática, mas a gente aprende na física, no ensino médio, porque a aplicação de vetor para a gente, para o vestibular, ela está associada à física. Então, hoje é uma aula meio que de matemática, tá? E aí, na segunda aula, a gente entra com a química na parte de movimento, de modelos atômicos, estrutura atômica. Só mais um aviso, desculpa estar sendo repetitivo. Algumas pessoas estão entrando no grupo depois, estão fazendo matrícula ainda. Estou em processo de cadastramento, como eu falei para vocês, da plataforma. Então, se você não está cadastrado, não está cadastrada na plataforma, não está conseguindo acessar, entre em contato comigo, porque isso eu vou conseguir resolver tudo já agora no carnaval. Aproveitar essa folga, né, que a gente tem e já resolver tudo isso. Já estou postando também algumas aulas gravadas, né, no ambiente de vocês, vocês têm quatro janelas. Aulas ao vivo, que são essas, aulas gravadas, que são as aulas do conteúdo do ano passado. Eu trago elas para cá, já estou postando elas. Tem uma janela com as listas de exercícios. Eu já deixei disponível também as listas de fixação, perdão, de movimento uniforme. E já coloquei ontem a de vetores. Para caso vocês queiram estudar agora no carnaval, também já tenho esse material. E os simuladinhos, que são os simuladinhos que eu aconselho que vocês façam no final, depois estudou todo o assunto, fez exercício, tá? Ou então, uma boa estratégia para usar os simuladinhos é fazer no segundo semestre, quando vocês estão já naquela clima mais de revisão, e pega um assunto que você estudou no começo do ano e fala, peraí, deixa eu fazer esse simuladinho aqui que eu acho que vai ser bom para revisar, tá bem? Hoje à tarde eu vou ficar aqui à disposição de vocês, para a gente poder falar um pouquinho sobre o cronograma de estudo. Quem quiser pode ficar. Se vocês tiverem alguma dúvida, já começo, por exemplo, já sei que tem aluno que já está estudando, já está pegando lista, já está fazendo. Eu fico à disposição também para a gente ficar tirando dúvidas hoje, das duas às 5, tá bom? Beleza? Então, bora lá. Vetor. É, quando a gente estuda física, a, a gente trabalha com grandezas. Velocidade, aceleração, tempo, força, pressão, temperatura e por aí vai. É, as grandezas na física, elas são divididas em duas categorias. Vamos citar exemplos. Vamos pegar, por exemplo, a grandeza massa. Quando você vai calcular uma massa, você vai estar fazendo um exercício onde você precisa calcular uma massa ou qualquer outra coisa. A massa, ela para ser definida, ela precisa de um valor. Então eu digo assim, ó, eu tenho massa 89 gramas, 89 quilogramas. Mentira. Eu tenho massa 89 quilogramas. Então eu descrevi a massa a partir de um valor. Isso também acontece com o tempo. Eu falo, olha, um intervalo de tempo entre duas posições em que um móvel está se deslocando é de 50 segundos. Bom, defini o tempo. Temperatura. A temperatura de um corpo é de 150 graus Celsius. Ali, defini temperatura. No entanto, existe um outro tipo de grandeza onde falar um valor, apenas o valor, não é suficiente para que a gente defina aquela grandeza. Eu vou citar como exemplo a força e a velocidade. A gente estava falando sobre velocidade na segunda-feira. Velocidade é uma grandeza que, para você defini-la completamente, você precisa de um valor, claro, mas você precisa de outras duas coisas, que são a direção e o sentido. Por exemplo, quando eu abandono um corpo e ele cai em queda livre, eu digo assim, exemplo,
Num instante tal, a velocidade do corpo é 20 metros por segundo, vertical para baixo. Eu defini a grandeza, a velocidade com três informações: o valor, a direção e o sentido. O valor a gente define com um número, 20. Só que para eu definir direção e sentido, eu preciso de um vetor. Ou seja, é aquilo que vocês conhecem popularmente como uma setinha. Então, eu defino um vetor isso dentro da física como sendo um elemento matemático utilizado para caracterizar a direção e o sentido de uma grandeza. Até na química a gente usa vetor, tá, gente? Quando a gente for discutir a parte de polaridade de moléculas, a gente vai precisar de vetores para dizer, ah, a água é polar. Ó, Alô? Oi? Oi? Vocês escutaram isso também ou só eu viajei? Tá. É que acho que alguém estava com o microfone aberto. Se alguém precisar falar alguma coisa, gente, me chama, tá? Mas veja se o microfone não está aberto. Às vezes o microfone está aberto, vaza algum barulho. Então, assim, até na química eu vou usar vetor para poder caracterizar polaridade. Quando a gente for discutir polaridade, isso vai ser falado também. Então, eu quero definir direção e sentido de uma grandeza. Então, eu preciso de um vetor. Tá. Então, o vetor é um elemento que você desenha. No entanto, embora a gente desenhe vetor, vetor está relacionado com uma grandeza. E se vetor está relacionado com uma grandeza, eu preciso aprender a fazer operações com vetores. Eu gosto sempre de provocar um pouco o raciocínio da gente, fazendo-se a seguinte pergunta. Se eu chegar para você e falar assim, quanto vale 3 mais 4? Ah, professor, 3 mais 4 vale 7. Sim. Quando você está operando com números, 3 mais 4 vale 7. Só que se esse 3 for um vetor e esse 4 for um vetor, essa soma ela pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E esse é o grande desafio da aula, é entender como que 3 mais 4 pode dar 1, como que 3 mais 4 pode dar 7, como que 3 mais 4 pode dar 5. Basicamente, o que a gente precisa sair daqui hoje é aprendendo a fazer soma de vetores. Na verdade, a gente tem que aprender a fazer soma de vetor, a gente tem que aprender a fazer subtração de vetor, diferenças de vetores, e precisamos aprender a fazer decomposição de vetores. Esse é o nosso desafio. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem essa base, a gente consegue trabalhar com segunda lei de Newton, consegue trabalhar com o teorema do impulso. São todas situações. Bom dia, bom dia. Tá caindo da cama, né, amigo? Esse gosta de uma cama, gente. Hã? Ah, é sexta-feira, né? Ser bem sexta, né, amigo? Bem sexta. E acho que tem. Não, tá sobrando aqui ainda. Não, tem. Isso. Vocês estão com frio, estão com calor? Tá ok? Qualquer coisa chama, tá? Porque às vezes em alguns lugares da sala fica um pouco mais frio. Aqui, por exemplo, é um lugar que está sempre mais quente. Então, voltando.
O nosso desafio aqui é tentar trabalhar com vetor. Por quê? Porque a partir do momento que eu trabalho com vetor, eu consigo trabalhar com as grandezas que são vetoriais. Uma coisa que eu percebo com o tempo, assim, tipo, de dando aula, é que muitos alunos têm dificuldade, por exemplo, em lei de Newton, mas não é por causa da lei de Newton, é por causa da falta de conhecimento de vetores. Quer ver um outro assunto onde a gente usa muito vetor? Lançamento, lançamentos balísticos, onde você tem que decompor uma velocidade em duas componentes, horizontal e vertical. Então, esse é um assunto que, assim, você não vai encontrar em nenhum vestibular que você preste, gente. Vetor, uma questão de vetor. O vetor ele está implícito dentro de alguns assuntos. Falou de alguma grandeza vetorial, eu vou ter que pensar nessas três coisas: soma, subtração e decomposição. Eu diria para vocês que as duas mais importantes são a soma e a decomposição de vetores. Subtração raramente a gente usa, diferença de vetores, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, tá? No cronograma, eu separei duas aulas para que a gente trabalhe esse assunto com bastante calma. Dê tempo de fazer bastante exercício, dê tempo de vocês tirarem dúvida. Então, pelo cronograma que eu atualizei e mandei para vocês ontem, já no grupo, tá em PDF lá, a gente trabalha vetor hoje, e depois trabalhamos vetor na semana pós-carnaval, tá? Beleza? Bom, então vamos começar a fazer os Paranauê aqui. Vetor é isso daqui. Ok. 2. Representação do vetor. Do vetor. O vetor, gente, ele é um elemento, como eu disse, que tem que ter três informações. Quanto ele vale, para se ele é horizontal ou vertical, e para onde ele aponta. Por exemplo, se o vetor é horizontal, ele aponta para a direita ou para a esquerda. Se o vetor é vertical, ele aponta para cima ou para baixo. Então, eu tenho três informações dentro do vetor. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui um segmento de reta. No meu quadro, que é quadriculado, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bolotinhas, sete quadradinhos, sete espaços. Então, esse vetor ele tem um tamanho, um tamanho. Esse tamanho do vetor, eu vou escrever aqui, ó, 7 unidades. Ahn, por exemplo, se esse vetor fosse de força, ele valeria 7 newtons. Se esse vetor fosse de campo elétrico, quanto ele valeria? 7 o quê? Newton por Coulomb. Se esse vetor fosse de quantidade de movimento, ele valeria 7 quilogramas vezes metros por segundo. Você tem sempre uma unidade de acordo com a grandeza do vetor, mas ele vale 7. Isso é o que a gente chama, carinhosamente, de módulo do vetor. É um módulo. Então, quem nunca leu num exercício, calcule o módulo da força, calcule o módulo da aceleração. Quando você ler esta expressão, calcule o módulo de fulano, o que você deve entender? Quanto vale aquele vetor? Calcular o módulo não quer dizer que ele é horizontal ou vertical, você só está dizendo que ele vale 7. Então, quando você escreve assim, força, força igual a massa vezes aceleração. Vamos supor que você tem um corpo com uma massa de 3 quilogramas, acelerado com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força que está agindo nele? 15 newtons. Quando você faz essa conta, você está preocupado só com o tamanho do vetor. Ponto. Ok? Na maioria dos exercícios que vocês trabalham em vestibular, o cara pede para você calcular o módulo. Ele não quer saber se a força é para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Tá? Muito bem. Outra coisa, quando eu desenhei esse vetor, eu desenhei o vetor na horizontal, certo? Então, esse vetor,
ele tem uma direção horizontal. Pronto. Beleza? Segunda coisa. Terceira coisa. Ah, ele é horizontal. Mas ele é para a direita ou para a esquerda? Vamos colocar ele para a esquerda, tá bom? Então eu tenho um sentido para a esquerda. Pronto, definimos vetor. É claro que quando a gente está estudando e precisa desenhar vetores, a gente não fica com uma reguinha desenhando o vetor. Mas é importante que vocês saibam que o tamanho do vetor tem a ver com o valor daquela conta. Então, se eu faço uma conta de uma força, exemplo, e deu 15 newtons, esse vetor, ele teria, se você fosse fazer uma escala correta, ele teria que ter quantos quadradinhos? 15. Tá bem? Outra coisa que eu queria comentar, fazer um outro exemplo, porque isso também sempre gera um pouco de dúvida, é assim. Imagina que você tenha um vetor assim, ó. Ele não é nem horizontal nem vertical. Como que eu dou a direção para ele? Se ele não é horizontal nem vertical. O que eu poderia dizer? Tipo uma diagonal, né? Só que normalmente a gente não fala assim. Quando você quer dar uma direção de um vetor que não é nem horizontal nem vertical, geralmente você imagina que ele. Peraí. Você imagina que ele forma com a horizontal um certo ângulo. Então você fala: olha, o vetor tem módulo tanto, ele te forma com a horizontal um ângulo de tantos graus. Então eu digo assim, ó, forma com a horizontal, tal, alfa graus. Quantos graus forem. A gente usa muito isso no lançamento, né? Para você fazer o lançamento de um projétil, por exemplo, você vai inclinar um certo ângulo com a horizontal e vai soltar ele ali, tá bem? E aí você fala, então a direção é essa, só que seria uma direção e o sentido da direita para a esquerda, tá bom? Beleza? Ok. Tá. Ahn, vetor é uma grandeza. Vetor é usado para representar uma grandeza. Então, existem situações em que dois vetores são iguais. Dois vetores são iguais. Quando que eu posso afirmar que dois vetores são iguais? Não é só o valor que importa. Como o vetor tem três características, para você dizer que dois vetores são iguais, as três características têm que ser iguais. Então eu desenho aqui, por exemplo, um vetorzinho com quatro quadradinhos. Eu vou escrever assim, ó, 4U na horizontal para a direita. Para esse vetor ser igual ao outro vetor, eles têm que ser desenhados do mesmo jeito. Então a gente vai dizer que eles possuem mesmo módulo, vírgula, mesma eu ia falar digestão, mesma direção e mesmo sentido. Aqui, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Tá bom? Fechou? Outra coisa importante,
Vetores opostos. A gente usa muito vetor oposto em muitas circunstâncias. Dois vetores são opostos quando? Quando eles têm o mesmo tamanho. Então, imaginem assim, ó. Ó, ó. E veja que na hora que eu desenhei os vetores, eu desenhei os dois na mesma direção. Então, eles têm que ter o mesmo módulo, tem que ter a mesma direção. E só tem uma coisa que é o oposto de fato, o sentido. O sentido. Então, eu tenho mesmo módulo, vírgula, direção e sentidos opostos. Tá? É mais ou menos que nem na matemática, né? Qual é o oposto de 2? Ah, menos 2. Qual é o oposto de 3? Menos 3. Tá? Só que na matemática tem um outro conceito, que é o inverso, né? Aí é outra coisa. Tudo bem até aqui? Beleza. Isso aqui é o beabá de vetor. Bom, agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer operações com vetores. Então, item 3. Opa, item 3. Operações com vetores. Tá? E é para isso que a gente está aqui nessa aula, é para aprender a fazer operação com vetor. Peraí, essa câmera está meio bugada. Deixa eu ir mais para cá. De maneira geral, a gente vai aprender a fazer três coisas com vetor: soma, subtração e decomposição. A gente não precisa, no ensino médio, aprender a multiplicar vetor. Existe também uma operação em que se multiplica vetores. É, eu vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar uma situação. Eu não sei se vocês lembram dessa fórmula aqui, ó. Alguém lembra dessa fórmula aqui? Ela serve para calcular o quê? Uma força magnética numa carga. Percebe que na fórmula eu tenho que multiplicar um vetor por outro. A gente não vai precisar aprender a desenhar esse tipo de conta. O que a gente vai precisar aprender a desenhar são contas de mais. Quer ver um exemplo onde isso aparece muito? Imagina que você tem um rio e esse rio ele tem uma correnteza. Ele tem uma correnteza. E essa correnteza ela tem uma velocidade. Vou chamar de VC, tá? E esse rio, ele tem duas margens. Duas margens. E aí, aquele velho problema, né? Vocês já devem lá imaginar o que eu estou falando. Um cara tem um barquinho, um motor, e ele quer atravessar da margem A para a margem B. Então, o que que acontece? Ele pega o barquinho dele e aponta o barquinho com uma velocidade VB bem para a direção da outra margem. Tudo bem? Então, durante a travessia do rio, o barquinho ele está sujeito a duas velocidades. Ao mesmo tempo em que uma velocidade vai arrastar o barquinho para lá, para o outro lado, o que que a correnteza vai fazer com ele? Vai jogar ele para cá. Então, a velocidade do barquinho, chamada de resultante, é igual à velocidade da correnteza mais a velocidade do barquinho. Bem? Aqui eu quero fazer um comentário. Tem algumas coisas que às vezes eu passo, eu falo, puta, isso é óbvio, aí eu vejo que não é. Todo mundo entende o que significa essa seta? O que significa? Que é uma grandeza vetorial.
Por exemplo, eu nunca vou poder fazer isso aqui, ó. Se isso aqui for massa, eu não posso pôr uma setinha em cima, porque massa não é vetorial. Então é muito comum que a gente use isso, ó. É muito comum que a gente use isso, ó, para aceleração. Você observou que tem uma grandeza com uma setinha em cima, você fala, puta, isso aqui é um vetor, tá? Beleza? Quando eu quero representar só o módulo do vetor, eu não preciso colocar a setinha. Então, por exemplo, isso aqui é força, é o vetor força. Se eu faço isso aqui, ó, eu tenho só o módulo da força. Isso aqui é aceleração. Se eu faço isso aqui, eu tenho o módulo da aceleração. Não sei se vocês repararam, mas vão reparar agora porque eu vou chamar a atenção. Na aula de segunda-feira, eu não coloquei em cima da velocidade a setinha, em nenhum momento. Porque ali eu estava preocupado só em calcular a velocidade, tá? Beleza? Então vamos lá. Operações. E tem a adição de vetores. Gente, quando a gente vai somar vetores, existem duas situações distintas que vão aparecer na vida de vocês durante fazer um exercício, enfim. A gente pode muitas vezes ser obrigado a adicionar dois vetores, ou somar dois vetores, ou às vezes eu preciso somar vários vetores. Então eu vou trabalhar com os dois casos. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que eu adiciono, ou como é que eu somo dois vetores. E depois eu falo de vários vetores. Bem, vamos lá. Dois vetores. Bom, quando eu vou somar dois vetores, o que que você precisa lembrar? O vetor resultante, esse é o termo que a gente usa, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda a lei de Newton, é força resultante. O que que seria uma força resultante? É um vetor resultado da soma de outras forças. Então, eu digo assim: o vetor resultante deve possuir, deve apresentar módulo, direção e sentido. Então, é importante perceber o seguinte: o vetor resultante ele tem um valor, mas ele também tem que ser desenhado. Então, isso aqui, ó, é desenhado, desenhado, tá bem? Vamos imaginar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma partícula. Peraí. Vamos imaginar que eu tenho uma partícula, corpo qualquer, e esse corpo qualquer, ele está sujeito à ação de duas forças. Eu vou chamar de F1 e F2, tá bem? Tem uma força, F1, que está apontando para cá, ó. Isso aqui vai ser o F1. Ó, ali. Então, uma força que está apontando, ela está formando um certo grau com a horizontal e está indo de baixo para cima aqui, ou da esquerda para a direita, tá? E eu tenho uma outra força apontando para cá. Eu vou chamar de F2. Pronto. Percebam uma coisa.
Ao desenhar os vetores que estão agindo no corpo, eu coloquei os dois vetores partindo do corpo, certo? Esse ponto aqui, ó, gente. Opa, pode ser aqui mesmo. Tá vendo esse ponto aqui, a bundinha do vetor? A gente chama de origem. É a origem do vetor, de onde ele sai. Então eu desenhei os dois vetores com a origem no mesmo corpo. Ali. Beleza. Então o corpo está sendo puxado por duas forças diferentes. Se nós tivéssemos que somar essas forças, a gente teria que desenhar e calcular o valor, certo? Então vamos lá. Vamos primeiro desenhar. Para você desenhar essa força, existe uma técnica que a gente costuma chamar em apostila, material, de regra do paralelogramo. Isso é o que mais você vai usar na sua vida de vetor. Regra do paralelogramo. Como que funciona essa regra? Você vai transformar esses dois vetores num paralelogramo. Lembrando que paralelogramo para a gente o que significa? É um quadrilátero que tem lados opostos paralelos. Tá? Por exemplo, o retângulo é um paralelogramo, o quadrado é um paralelogramo, o losango é um paralelogramo e por aí vai. Como que a gente faz isso? Tá vendo esse ponto aqui, ó? A extremidade do vetor. Então eu tenho origem e extremidade. Origem e extremidade. Na extremidade do vetor, eu vou traçar uma reta paralela ao vetor de baixo. Vou repetir. Da extremidade do vetor de cima, do vetor F1, eu vou desenhar uma reta paralela ao F2. Assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer, gente. Assim, mais ou menos. Desenho. E faço a mesma coisa do F2. Vou lá na extremidade do vetor e traço uma reta paralela ao outro vetor, ao F1. Ali, ó. Tá vendo que formou um paralelogramo? Parece um peixinho, né? Formou um paralelogramo. Ok? Beleza. Como é que você vai desenhar o vetor resultante? Você vai desenhar um vetor com origem na origem dos dois. Tá vendo os dois vetores aqui, ó? Um vetor e outro vetor? Tem uma origem aqui, não tem? Você vai desenhar um vetor da origem dos dois até o outro lado oposto. Você vai pegar como se fosse a diagonal. Eu não sei se vocês conseguem perceber uma coisa aqui, gente. Esse paralelogramo ele tem duas diagonais, não tem? Você vai desenhar a diagonal maior. A diagonal maior. Tá aí. Isso é uma soma de vetor. Esse é o vetor resultante. Vou chamar de F resultante. Então, tipo assim, né? Vamos tentar dar uma interpretação física para o que a gente acabou de fazer. Imaginem que isso aqui é um corpo e ele está sendo puxado por duas forças. Se você estivesse vendo esse corpo sendo puxado por duas forças, você viria esse corpo acelerar para onde? Para a resultante. Tá? Se esse- Vamos lá de novo. Se isso aqui fossem duas velocidades, lembra que eu falei que o barquinho tinha duas velocidades? Se você estivesse vendo o barquinho sendo arrastado por duas velocidades, a velocidade que você iria enxergar é essa daqui. Isso é o vetor resultante. Tudo bem? Beleza. Só que tem um detalhe. Então, isso aqui, o que a gente fez, é a direção e o sentido. Agora eu preciso calcular o valor. Porque vejam que na hora que eu fiz o desenho, isso aqui deu um tamanho, não deu? Olha o tamanhão dele aqui. Quanto mede este vetor? É aí que entra a fórmula de soma vetorial. Claro que no dia a dia a gente não tem uma régua para medir o vetor. A gente não está fazendo isso bonitinho e tal. Você tem que fazer uma conta para chegar neste valor de vetor. O que você vai precisar saber para fazer essa conta? Primeiro, você vai ter que conhecer o valor desses dois vetores. Se você precisar fazer uma soma vetorial,
você vai precisar conhecer quanto que vale o F1 e quanto que vale o F2. Segunda coisa que você vai ter que conhecer, e isso o exercício vai te dar, evidentemente, é este bendito ângulo. Eu vou chamar de alfa. E aí você vai calcular o módulo da criança. O módulo. O módulo é o vetor resultante ao quadrado. O vetor resultante ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o quê? Alguém lembra? O cosseno do quê? Do ângulo entre eles. Essa é a conta. Não faz essa cara. Então, na verdade, quando você faz essa conta aqui, ó, você não está calculando o vetor em si, você está calculando o quadrado dele. Então, na verdade, se você quiser o valor do vetor maldito mesmo, seria. Peraí, começou, né? Cosseno de alfa. E aí, assim, ó. Ah, professor, eu aprendi no cursinho que é só fazer Pitágoras. Cuidado, cuidado. A gente vai discutir essa questão do Pitágoras daqui a pouquinho. Tá aqui. Beleza? Tá aqui. Agora, o que que acontece? Peraí, deixa eu esperar alguns segundos para vocês digerirem. Veja se vocês querem fazer alguma pergunta por enquanto. Tudo certo? Ah, professor, mas espera um pouquinho. Ahn, ele vai me dar o ângulo? É, na verdade, mais importante do que você conhecer o ângulo, você precisa conhecer o que nessa conta também? O cosseno do ângulo. Então, vamos lembrar aqui que alguns ângulos têm cossenos conhecidos. 30, 45, 60, 120. Então, quando vocês forem estudar trigonometria, deem bastante atenção a esses ângulos notáveis, tá? É claro que numa prova de vestibular ele vai te dar o ângulo, mesmo o cosseno, mesmo que seja um ângulo conhecido, tá? Agora, é, alguém me chamou? Agora, qual que é a notícia boa? Nem sempre você vai precisar usar essa fórmula. É até relativamente raro você usar essa fórmula. É bem provável que muitos de vocês aqui nem lembrem que a fórmula é essa. Porque o que que acontece? No dia a dia dos exercícios, existem algumas situações em que essa fórmula fica mais simples. Você não vai precisar desenvolver toda ela para poder fazer a conta. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Ou melhor, vários exemplos. Alguns ângulos especiais. Especiais. Ahn, vamos começar com um ângulo bem especial. Ângulo 0 graus. Então vamos lá, gente. Imagina o seguinte, ó. Os dois vetores estão aqui, certo? Eu posso abrir e fechar os vetores, não posso? O que que acontece com o valor do ângulo quando eu fecho os vetores? O ângulo aumenta ou diminui? Diminui. Faz sentido isso para vocês? Uhum. Então, como que eu desenharia dois vetores com ângulo de 0 graus? O que seria isso?
Desenhe no seu caderno. Dois vetores com ângulo de 0 graus. Como que fica? Fala para mim, tenta descrever como seriam dois vetores com ângulo 0 graus. Um em cima do outro, mas ainda pode melhorar um pouco essa definição. Tenta usar. Eu entendi o que vocês falaram, mas vamos tentar usar a definição. Usa as palavras direção, sentido, tananã, para me dizer como são dois vetores com 0 graus. Isso, eu escutei alguém falar. Eles têm que ter a mesma direção e mesmo sentido. Não precisa ter o mesmo valor. Pode até ser que eles tenham o mesmo valor. Porque quando vocês falam, um em cima do outro, a gente está falando disso aqui, ó. Eu não vou desenhar em cima, senão a gente não enxerga. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três. Ó, desenhei dois vetores aqui. Vou, nós vamos dar números para eles, tá? Para a gente não ficar muito louco com letra. Vamos fazer de conta que o vetor um seja uma força de 4 newtons. 4 quadradinhos. E o vetor 2 seja de 3 quadradinhos. Ok? Beleza. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Presta atenção. O seu objetivo aqui é aprender física. Então, o que eu faço aqui, nem sempre você vai fazer em casa. O que eu quero te mostrar é por que você faz uma coisa que você sempre fez. Então, veja, quando eu vou calcular a força resultante, eu faço isso aqui, ó. O vetor resultante ao quadrado é igual a o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo multiplicado pelo cosseno de zero. Estou aplicando a fórmula que eu tenho. Quanto vale o cosseno de zero, gurizada? Percebe como a matemática é importante? Quanto vale o cosseno de zero? Alguém lembra? Um. Vale um. O cosseno de zero vale um. Um. Então vamos colocar um aqui, ó. Então essa fórmula fica FR igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais. Como aqui vai valer um, isso aqui vai ficar duas vezes F1 vezes F2 vezes um. Então fica duas vezes F1 vezes F2. Não? Vocês estão enxergando alguma coisa aqui? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O que diabos é isso? É o quadrado de uma soma, não é? Vocês lembram disso aqui na matemática? Ó? A mais B ao quadrado. Quanto que é A mais B ao quadrado, gente? Seria A mais B vezes A mais B, né? É A2 mais 2AB mais B2. Puta, então peraí. Onde está escrito esse monstro? Eu posso. Aqui eu esqueci de um quadrado, né? Perdão. Ó, eu posso escrever isso aqui, ó. O que que eu faço agora? Se isso ao quadrado é igual a uma coisa ao quadrado, quanto vale força resultante? Vale F1 mais F2.
Ou seja, quanto dá a força resultante? Hã? 7. Danilo, vai se fuder, velho. Sério que você fez a gente fazer tudo isso pra gente perceber que era só somar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Escuta, pelo amor de Deus, gente. Por que que eu só precisei somar os dois valores? Por causa do ângulo. Não é sempre que essa conta vai dar 7. Não é sempre que essa conta vai dar. Nossa, peraí, tá tudo. Começou. Não é sempre que a conta vai dar 7. A conta só vai dar 7 quando os dois vetores tiverem a mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, quando você tiver dois vetores apontando para o mesmo lado, você vai somá-los como se você estivesse somando números. 3 mais 4 vale 7. Só que tem um problema, é onde eu quero que você. Você não vai precisar fazer mais isso aqui, nunca mais. Você sabe que a soma dos vetores é igual a uma soma de números quando o ângulo é zero. Vou escrever aqui, ó. A soma dos vetores, vírgula. Nesse caso, vírgula, é igual à soma de números. Só que tem um detalhe. Se eu abrir um pouquinho isso aqui, o que que mudaria nessa conta aqui? Isso, ó. Aí já não dá mais isso aqui. Entendeu, não? Qual é a situação? Beleza. Outro ângulo. Alfa igual a 180 graus. Então, olha lá. Vamos voltar. Peraí. Olha o ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo que pode abrir e fechar, né? Tá. O que que eu fiz no primeiro caso? Juntei os dois vetores, e aí eu passo a ter os dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido. Agora eu quero que esse ângulo aqui, gente, seja de 180 graus. Como que eu desenharia esses vetores? Mesma direção. Ah, ó, gente, não é frescura falar do jeito certo. Sabe por quê? Porque quando você for ler uma questão de vestibular, não vai estar escrito assim, os vetores estão ao contrário. Não vai. Você precisa entender quando ele diz que os vetores têm a mesma direção e sentidos. Então, como é que você entende isso? Falando isso. Tá no combo paciência. Então, vamos desenhar. Vamos desenhar esse negócio. Eu vou desenhar um vetor para um lado, um vetor que vale 3. Vou usar os mesmos valores, tá? Quem já é macaco velho sabe por que que eu estou usando 3 e 4. 2, 3, 4. F1 igual a 4. Alguém lembra quanto vale o cosseno de 180? Isso. O cosseno de 180 vale menos 1. Nós estamos somando vetores, não estamos? Então vamos. Vamos lá. Abre esse trem aqui, vai. Abre esse trem. Resultante. Peraí, deixa eu colocar mais para baixo aqui.
Resultante ao quadrado igual a quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro vezes. Agora eu duvido que você vai esquecer essa fórmula. Está usando tantas vezes que você não vai esquecer mais. Porque vai ter um momento que você vai ter que precisar usar essa fórmula. Você vai ter um momento. Essa fórmula lembra uma fórmula da matemática, né? Ou não? Lembra, né? Só que na matemática tem um menos aqui, né? Tá? Putz, putz. Eu vou colocar menos um aqui, né? Então, olha, gente, quando eu colocar menos um aqui, como que vai ficar esse monstrinho? Fica assim, ó. Opa. Resultante ao quadrado igual quadrado do primeiro mais quadrado do segundo menos, porque ó, é duas vezes f1 vezes f2 vezes menos um. Então fica menos vezes f1 vezes f2. Perceberam o que aconteceu agora? Vai, matemática, 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 matemática. O que que é isso aqui? É o quadrado da diferença. Na matemática, como é que você desenvolve isso aqui, ó? A menos B ao quadrado. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do. Olha lá, olha lá. Só trocou um pouco a ordem aqui, né? Põe isso aqui no meio, ó. Então eu posso dizer que quando os vetores estão apontando para o lado oposto, ou seja, quando eles estão na mesma direção e mesmo sentido, olha o que vai acontecer. Aliás, mesma direção e sentido oposto, olha o que vai acontecer. Resultante ao quadrado igual quadrado do primeiro menos o quadrado, desculpa, menos f2 ao quadrado, ó. Aqui, ó. Se resultante ao quadrado é igual a alguma coisa ao quadrado, então quer dizer que o resultante agora é f1 menos f2. Olha, olha, a soma virou uma subtração. Então, quando você soma, presta atenção no que eu vou falar agora para não bugar. E se bugar, levanta a mão que eu falo de novo. Quando você soma dois vetores que estão para sentidos opostos, na verdade a tua soma vira uma conta de menos. Então, quanto dá o vetor resultante aqui? 1. Apontando para onde? Aí você tem que ver o desenho. Ele aponta para o lado do vetor maior. Você está num cabo de guerra. Um cara está puxando com 3 newtons para um lado. O outro está puxando com 4 newtons para cá. A pedrinha vem para cá, não vem? Então, o resultante está aqui, ó. Miserável. Isso aqui é o resultante. Então, você não vai precisar fazer isso na tua vida de estudante. Por quê? Você sabe que quando os vetores estão para o mesmo lado, é uma soma normal. Quando os vetores estão para lados opostos, aquilo que é uma soma, na verdade, é uma conta de subtração. Ok? Beleza? E aí eu mostrei para vocês porque isso é assim. Estou usando sempre a mesma. Por isso que eu falo, às vezes o aluno vem assim, professor, a gente soma vetor cada hora de um jeito, né? Não, não. Você percebe que para chegar nessas duas conclusões, eu usei absolutamente a mesma fórmula. Só que a vantagem é que quando você faz isso aqui, você não precisa mais ficar perdido. Agora eu vou pegar outro ângulo. Agora eu vou pegar um ângulo legal. Agora um ângulo legal. Peraí, deixa eu ficar um pouco aqui para o pessoal de casa terminar de copiar. Vamos lá.
A, B, tá. Hum, C. Esse é o que vocês mais gostam. 90 graus. Ó, o cosseno de 0 vale 1. O cosseno de 180 vale menos 1. O cosseno de 90 vale 0. O cosseno de 90 vale 0, tá? Ó, dica muito, muito, muito importante. Quando vocês forem estudar trigonometria com o Eloy, saibam explicar por que que o cosseno de 180 é menos 1. Por que que o cosseno é 0. Isso tem a ver com o círculo trigonométrico, com o eixo dos cossenos, tá bom? Isso vale tanto para o seno como para o cosseno. É importante que vocês. Porque, assim, existe uma diferença entre você memorizar e saber por que que é o número, tá? Então, deem bastante atenção nisso, porque a gente usa bastante na física também, tá? Bom, como que eu chamo dois vetores cujo ângulo entre si é 90 graus? Tem um nome para isso na matemática. Perpendicular. Perpendicular. Então, eu tenho aqui de 4 newtons e tenho aqui de 3 newtons. De 3 newtons. Ali não dava para fazer regra de paralelogramo, né? Ó. Quando a gente fecha os vetores, o vetor resultante é isso aqui. Quando a gente abre os dois vetores ao máximo, o resultante aponta para o lado do maior. Quando a gente trabalha com vetor perpendicular, a gente consegue desenhar a resultante. E a hora que você desenha, você saca o que acontece. Porque, vamos lá, como é que eu desenho a regra do paralelogramo? Você pega a extremidade do primeiro vetor e, a partir dela, desenha uma paralela ao segundo vetor. Depois você pega da extremidade do segundo vetor e desenha uma paralela ao primeiro. E aí o nosso paralelogramo virou um retângulo. Aqui nesse caso, retângulo, porque os lados são diferentes. A diagonal do meu paralelogramo é isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o resultante. Veja se faz sentido essa frase que eu vou falar. No retângulo, as diagonais têm o mesmo comprimento. Faz sentido? No retângulo, as diagonais. Porque lembra que eu falei no começo da aula que todo paralelogramo tem duas diagonais? Então, tipo, por exemplo, num desenho como esse aqui, eu não sei se fica claro para vocês, mas eu tenho uma diagonal maior e uma menor. Aqui não. Aqui não. Aqui eu tenho uma diagonal aqui e a outra aqui, concorda? Só que, gente, olha só. Se você imaginar uma diagonal aqui, primeiro, essa diagonal aqui não tem o mesmo tamanho dessa? Só que essa diagonal aqui não é uma hipotenusa? Então, quanto vale isso aqui? Hipotenusa. Portanto, eu uso o que aqui? Pitágoras. Por isso que você usa Pitágoras pra caramba. Por isso que a gente usa muito Pitágoras. Porque a gente trabalha muito com essa situação na física. Eu vou provar para vocês por que que é Pitágoras. Olha só. Vetor resultante ao quadrado igual quadrado do primeiro. Opa.
mais quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno de 90. Só que o cosseno de 90 vale zero. Já pus direto, tá, gente? Ó, já pus direto. Só que daí o que acontece? Quando você põe zero aqui, perdão, quando você põe zero aqui, fica zero vezes F1 vezes F2 vezes 2. Tudo isso aqui vai dar zero. Então a conta diminui. FR ao quadrado igual F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Tudo isso aqui passa a valer zero. Olha lá o Pitágoras. Quem é FR? Não é a hipotenusa? Então, ó, o quadrado do FR é a soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui vale um lembrete. A soma de dois, a soma de dois vetores perpendiculares entre si, é obtida pelo teorema de Pitágoras. De Pitágoras. Vai. Então, se eu pudesse resumir tudo que eu falei nesse tempo em uma frase rápida, eu falaria o seguinte: quando os vetores estão para o mesmo lado, eu somo como se fosse número. Isso faz sentido isso. Quando os vetores estão para o mesmo lado, eu somo como se fosse número. Quando os vetores estão para sentidos opostos, eu, na verdade, não somo, eu subtraio. E quando os vetores estão perpendiculares, eu faço Pitágoras. Aqui. Só que é 85% dos casos que vocês vão usar em vestibular. 85%, tá? Aí os outros 15, Dan. Aí o cara vai te dar um ângulo louco. Se o cara te der um ângulo que não é zero, não é 180 e não é 90, aí você vai ter que fazer aquela fórmula na raça. Você quer ver um ângulo que a física ama? 37 graus. Por quê, né? Mas vocês vão, quanto mais exercício vocês vão fazendo, mais vocês vão trombando com o ângulo 37 graus. É muito louco isso. O ângulo de 37 graus tem um seno e um cosseno meio que redondinho. Então eles usam direto o ângulo, tá? Quando for um ângulo, por exemplo, professor, é 45 graus. Vou pegar o caso de 45. Quanto que vale o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Você não vai botar raiz de 2 sobre 2 na fórmula. O cara vai arredondar o ângulo. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4 sobre 2, 0,7. Ele vai arredondar, tá? Relaxa, porque você não vai precisar usar raiz, nada disso. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Tá bem? Até aqui, tá bem. Agora eu quero citar mais um casinho especialíssimo. Esse caso aqui, gente, volta e meia ele aparece na tua frente. Isso que serve.
Esse caso é um caso especial dos especiais por dois motivos. Imaginem o seguinte agora. Imaginem que eu tenha dois vetores de mesmo módulo. F1 igual a 4 newtons. F2 igual a 4 newtons. Essa é a primeira situação. E a segunda situação é que, além desses caras terem o mesmo módulo, por exemplo, vamos lá. Se os dois tivessem o mesmo módulo, 4 newtons, e o ângulo fosse zero, quanto daria o resultante? 8. Faz sentido isso? Se os dois tivessem 4 newtons e o ângulo fosse zero, daria 8. Se os dois tivessem 4 newtons e o ângulo fosse 180, quanto daria a soma? Zero. Certo? Dois têm o mesmo módulo, a soma vai dar zero. Se os dois tivessem o mesmo módulo e o ângulo fosse 90, quanto daria? 4, 4 e 90. 4 raiz de 2, gente. Por que 4 raiz de 2? Diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado. Tá? Perceberam isso? Isso tem que ser rápido. Só que é treino, é treino, é treino, é treino. Só que agora eu quero fazer o seguinte: os dois têm 4 e o ângulo é 120 graus. Tá? 120 graus. Vai acontecer uma coisa surreal aqui. Lembre-se que nós vamos somar vetores. Gente, o cosseno de 120 graus vale quanto? Alguém lembra? Vale menos meio. É o contrário do cosseno de 60. Ele vale menos meio. Menos meio. O cosseno de 60 vale meio, porque o 60 está no primeiro quadrante. O cosseno de 120 está no segundo quadrante. Tá? Ele é suplementar ao de 60, então dá menos meio. Tá bem? Beleza. Agora eu vou fazer a conta. Eu vou fazer a conta. Ó, quadrado. Peraí, vou fazer aqui embaixo. Quadrado do primeiro. Peraí. Quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Segundo vezes menos meio. Cosseno de 60. Tá? Aqui. Beleza? Vou... É, 120, desculpa. Obrigado, gente. 120. Tá. Cara, vamos abrir esse negócio. Só que agora, olha como que eu vou abrir. Os dois vetores não têm o mesmo valor? Lembre, isso é porque os vetores vão ter o mesmo valor, tá? Então vamos chamar de F. Não vamos chamar de F1 e F2, vai. Vamos chamar de F. Então fica assim, ó. Resultante ao quadrado igual F ao quadrado. Que vale, depois eu substituo o valor, tá? F ao quadrado mais F ao quadrado mais 2 vezes F vezes menos 0,5. Vai. Ó, vou assim, tá? F ao quadrado mais F ao quadrado dá 2F ao quadrado. Agora aqui, ó. F vezes F dá F ao quadrado. Vezes 2 dá 2F ao quadrado. Quanto que vale 2F ao quadrado menos, vezes menos meio? Vale menos F ao quadrado. Menos F ao quadrado.
Tá? Lembrando que nesse caso, mais uma vez, eu só coloquei f porque os vetores têm o mesmo módulo. Ô, gente, 2f ao quadrado menos f ao quadrado vai dar f ao quadrado, não vai? Então, se eu fizer mais uma passagem aqui, olha o que vai acontecer. Opa, eu vou escrever que fr ao quadrado é igual a f ao quadrado. Se fr ao quadrado é igual a f ao quadrado, quanto vale a força resultante? Vocês perceberam o que acabou de acontecer ou não? Vou desenhar que isso vai ficar claro. O que eu estou propondo aqui é o seguinte: o vetor resultante dessa soma vale quanto? Quanto vale o resultante aqui? 4. Vale o mesmo valor dos dois. A soma de 4 com 4 dá 4. Ou seja, se eu desenhar o paralelogramo aqui, ó, tá frio? Eu já vou arrumar, pode deixar. Ó, desenhei o paralelogramo aqui, ó. O vetor resultante seria isso aqui, ó. Certo? Vou apagar aqui. Esse aqui seria o resultante. Quanto vale esse vetor? 4. Vale 4. Ou seja, quando os dois vetores tiverem o mesmo módulo e o ângulo entre eles for de 120 graus, a resultante dá exatamente o valor deles. Onde está o controle do ar? Alguém viu o controle do ar aí? Tá aqui, aqui, né? Ah, eu sei porque tá aqui. Parou de ventar muito aí? Uhum. Parou, né? Eu aumentei também um pouco a temperatura. Tá? Beleza? Todos esses casos são casos especiais. O que eu quero dizer com isso? Eles aparecem em exercícios. Tá? Esse aqui é o caso que provavelmente, se você não estudar esse assunto, a tendência é que você esqueça ele do meio do ano. Tá? Vai aparecer uma situação dessa e falar, opa, como é que eu faço isso aqui? Tá? Esse é um caso importante também. Então, o que que eu sugiro que vocês façam? Refaçam isso em casa. Por que que dá zero? Por que que dá um? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque depois você não precisa mais de fórmula. Tirando todos esses, aí você vai ter que desenvolver a conta. Então, só para resumir essa primeira parte da história. Dois vetores com mesma direção e sentido, eu somo como se fossem números. Dois vetores com a mesma direção e sentidos opostos, eu, na verdade, subtraio. Dois vetores perpendiculares, eu faço Pitágoras. E dois vetores de mesmo módulo, com 120 graus, eu nem preciso fazer conta, porque o valor do resultante é o próprio valor dos vetores. Tá bom? Sabe onde a gente vai usar isso aqui? Não vão acreditar. Para explicar por que que uma molécula trigonal com três átomos iguais é apolar. O que? É. Gente, vocês não têm noção do negócio. É muito louco. Mas calma que a gente chega lá. Fala. Sim, na verdade não é legal comparar com velocidade relativa, por quê? Porque, vamos lá, o que é velocidade relativa? É a velocidade que você enxerga quando você está dentro de um dos corpos. Aqui, eu tenho um corpo com duas velocidades. Então, por exemplo, vamos lá, você vai lembrar. Barquinho rio abaixo, barquinho rio acima. Ou então aqueles idiota que tenta subir uma escada rolante que está descendo.
Eu vi isso a semana passada. Dois idiotas tentando fazer isso. Tentando não, fazendo. E esse cara rindo ainda. O cara tentando subir a escada rolante que estava descendo. Aqui é o cara subindo a escada rolante e a escada subindo, tá? Beleza? Então, nesse caso, eu tenho duas velocidades aplicadas no mesmo corpo. Mas, no final das contas, a conta é a mesma. A conta em si é a mesma, tá? Beleza? Isso aqui, gente, é só para somar dois vetores. Dois, tá? Ó, adição de dois vetores. Agora eu vou para mais de dois. Isso, esse caso, ele só dá certo quando é 120 e os mesmos módulos. Porque, por exemplo, se aqui fosse 4 e 5, aí você já ia ter que fazer a conta. Aí você já ia ter que fazer a conta, tá? Vamos lá. Posso continuar? Bora? Então, bora. Estamos ainda na soma de vetores, tá? Gente, quando você tiver que fazer uma soma de mais de dois vetores, qual é a notícia boa? A notícia boa é que na soma de mais de dois vetores, raramente não, posso dizer que nunca ele vai pedir para você calcular o módulo. Porque eu não sei se vocês perceberam que não importa qual é o ângulo, olha para a fórmula. Olha para a fórmula. Você só consegue calcular a resultante com quantos vetor? Dois. Essa fórmula não é F3 mais F4. Existem alguns exercícios em que o cara te dá uma situação onde o corpo está sob ação de três vetores. Por exemplo, três forças, vai. E ele pede para você desenhar o vetor. Aí a gente usa uma regra chamada regra da poligonal fechada. Então aqui é só para desenhar, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Apenas desenhar. Já vou adiantando, pessoal, que isso aqui a gente não usa muito, tá? Isso aqui a gente não usa muito. Eu normalmente nem falo muito sobre esse assunto. Vamos pegar uma situação. Vamos imaginar que eu tenho um corpo e esse corpo ele tem três forças agindo nele. F1, F2 e F3. Vai, vamos pra cima. F1, F2 e F3. Aqui, tá bom? Tem três vetores agindo no corpo. Por exemplo, eu já não consigo usar a fórmula de vetor para calcular a resultante. Tá? O que não significa que seja impossível. Só que daria muito mais trabalho. Não vamos entrar nessa discussão. Eu quero saber como é que eu desenharia o vetor resultante. Eu não posso mais usar o paralelogramo. Então eu vou construir um polígono. Por isso que chama regra da poligonal fechada. Eu vou construir um polígono. Como que você vai construir o polígono? Se você está somando os vetores, ó, resultante ao quadrado igual. Opa, resultante. Ó, é igual a F1 mais F2 mais F3. Tá? Eu quero fazer essa conta aqui. O que que eu faço? Eu vou pegar os vetores um por um e vou fazer uma coisa com eles. Vamos lá. Eu vou tirar os vetores do corpo e vou colocar eles aqui. Então, eu vou pegar o vetor um aqui. Esse aqui é o vetor um. Ele lá. Peguei simplesmente o vetor e coloquei ele separado, tá? Do corpo.
Aí você vai fazer o seguinte: o vetor um ele tem uma origem e uma extremidade, certo? O que que você vai fazer? Você vai pegar o vetor F2 e vai encaixar ele no F1. Assim, ó. Dois, três. Vou ver se deu certo aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu vou fazer esse aqui um pouco maior, tá, gente? Porque senão meu desenho vai dar um bug. Vou colocar ele aqui. F3. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou colocar ele aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, esse aqui é o F2. Então vai ficar muito pequenininho. Então o que que eu fiz? Eu peguei a bundinha do vetor 2 e encaixei na frente do um. Como se fosse um encaixe mesmo do vetor. Beleza, então, ó, peguei o F1, encaixei no F2. Agora eu vou pegar o F3 e fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse F3 aqui e vou encaixar ele aqui no F2. Você vai montando uma figurinha com os vetores encaixadinhos um no outro. Bundinha de um no pipizinho do outro. Bundinha de um no pipizinho do outro. Vai ficar aqui, ó. Um, dois, três. Aqui. Tudo bem? Beleza. E agora o que eu faço? Alguém lembra? Hã? Completa. Completa. Você completa. Você faz tum, 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 tum. Faz isso aqui. E agora? Eu fecho ele como? Hã? Um, a frente com a frente. Vocês entenderam o que ela falou? A frente com a frente. O que que isso quer dizer? A frente não está aqui, ó. Então eu ponho a frente desse vetor com a frente dele, ó. Aqui. A frente com a frente. Tá? Isso é uma situação, gente, em que raramente vai aparecer. Até porque, se eu precisar calcular módulo de vetor, eu vou fazer uma decomposição aqui. Depois a gente vai mostrar isso, tá? A frente com a frente. Então, eu encaixo os vetores e faço a frente com a frente. Fechei a poligonal. É um truque, tá? É um truque. Se aparecer assim, você já sabe desenhar. Geralmente, quando aparece questão assim, o próprio enunciado faz uma figura meio quadriculadinha. Então, aqui, ó, isso aqui é o resultante. Eu vou escrever bem o que ela falou, porque eu achei essa frase genial. O vetor resultante, porque eu vou escrever assim, ó, tem extremidade na extremidade do último. Do último. Pronto. Ou frente para frente. Tá? Beleza? Ok? B. B. B de bola. A gente falou de adição, né? Adição de dois vetores, adição de mais de dois vetores. Agora eu vou falar de subtração. Subtração de vetores. Agora B. Subtração. Subtração a gente usa bem pouco, tá? Bem pouco. Eu vou passar meio tipo, ó.
E vai. Imaginem o seguinte agora. Imagina um corpo fazendo uma trajetória circular. Vou desenhar aqui. Imagina isso aqui como sendo uma trajetória circular. Esses dois pontinhos que eu estou colocando aqui no quadro são dois pontos onde o corpo passa. Então ele vai fazendo um movimento circular, tá bem? E aí, num dado momento, eu tenho uma velocidade aqui, ó. Vou chamar de V1. V1. Ele está andando no sentido horário, tá bem? Então ele tem uma velocidade. Nesse instante, a velocidade dele está para cima. Só que ele está fazendo uma curva. Então você concorda comigo que a todo momento a velocidade dele vai mudando? Vai meio que inclinando assim? Num outro momento, a velocidade dele passa a ser essa daqui. V2. V2. Então agora eu vou trabalhar com velocidade. E eu quero calcular a variação de velocidade. Eu quero calcular a variação de velocidade. Gente, como é que a gente calcula variações de velocidade? Ou variações de maneira geral? Final menos inicial. Então eu poderia fazer a seguinte conta: variação de velocidade, que é o que a gente vai chamar de delta V vetorial. Sabe quando que a gente usa eventualmente delta V vetorial? Quando eu quero calcular a aceleração vetorial do corpo, tá? Então eu quero calcular delta V. Para calcular delta V, eu tenho que fazer a final menos a inicial. Então, esta daqui vai ser a velocidade final e essa daqui vai ser a inicial. Tá bom? Vamos calcular primeiro o módulo dela. Porque vamos lá. Se na soma tem módulo, direção e sentido, na subtração também tem módulo, direção e sentido. Então eu quero subtrair V2 de V1. O delta V será V2 menos V1. Olha o que vai acontecer, gente. A fórmula da subtração de vetor é muito parecida com a da soma. Você vai pegar o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, multiplicado ui, pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, assim, peraí, professor, como assim? Tem um menos na fórmula e tem o cosseno do ângulo entre eles. Mas, professor, como que eu vou saber o cosseno do ângulo entre eles? Oi, bom dia. Tudo bem? Gente, presta atenção aqui, ó. No meu desenho, esses vetores estão representados em lugares diferentes, tá vendo? Aqui era a velocidade inicial, aqui a final. O que que eu faço? Eu coloco esses dois vetores na mesma origem. Aqui é o V1 e aqui é o V2. E aqui vai ter um ângulo entre eles, ó. E pode ser 90, pode ser 120, sei lá, X. Não importa qual seja o ângulo. Aqui a gente cai naquela mesma situação. O cara vai ter que te dar o cosseno dele, tá?
Então, eu pego este ângulo, ou melhor, eu pego o cosseno dele e ponho aqui e faço a conta, tá? E isso aqui vai ser o módulo. Então, eu vou dizer aqui, ó, ΔV é igual a raiz quadrada de V1 ao quadrado, V2 ao quadrado, duas vezes V1, V2, cosseno. Cara, eu vou contar um segredo para vocês, tá? Eu fiz 3 anos de cursinho. Eu nunca usei essa fórmula na minha vida. Ah, então por que você está dando? Existe uma maneira de você calcular a subtração. Agora, o que que pega aqui? Todo vetor vai ter um módulo que é dado por essa fórmula, mas também vai ter direção e sentido. E a direção e o sentido, eu desenho. Desenho. Pessoal, quando eu estou trabalhando com soma, para desenhar a direção e o sentido, eu uso a regra do paralelogramo, certo? Aqui eu vou fazer diferente. Coloquei os vetores com a mesma origem, não é? Você vai fechar a figura. Você vai fazer isso aqui, ó. Esse é o vetor resultante, tá? Na verdade, isso aqui seria a diagonal menor do paralelogramo. Você vai fechar a figura aqui, ó, como se fosse uma espécie de poligonal fechada. E aí tem um problema aqui também. O vetor resultante é esse cara aqui, ó. Ele vai apontar para cima ou para baixo? Depende. Depende do quê? Da conta que você está fazendo. Tá vendo que na hora de calcular a variação de velocidade, eu peguei V2 menos V1? O primeiro da conta não é o V2? Então, se eu precisar desenhar este vetor, eu vou apontar ele para o V2. Professor, mas como que você vai saber que é para o V2 que você tem que apontar? Você vai apontar o vetor sempre para o primeiro da conta. Para esse aqui, ó. Ó, essa é a frase que você vai guardar. Aponta a ponta para o primeiro da conta. Então, tipo, se na hora de desenhar o vetor, você estiver fazendo V2 menos V1, o delta V aponta para o V2, tá? Que seria esse caso aqui, ó. Aqui. Então, você calcula o módulo, calculei o módulo, se precisar desenhar isso. Agora, para delta V, vamos supor que fosse o contrário. Se fosse V1 menos V2. Vamos supor que a conta fosse o contrário, fosse o V1 menos o V2. Se fosse V1 menos V2, gente, o módulo você calcula do mesmo jeito. Só vai mudar o desenho. Você vai ter o V1 aqui, o V2 aqui. Ao invés de você fazer a diagonal para cá, você faz a diagonal fechando a figura. E aí, como eu tenho V1 menos V2, eu aponto isso aqui para o V1. Isso é o delta V. Delta V. De novo, ó. A ponta do vetor resultante aponta para o primeiro da conta. Tá? Esse é um caso um pouco mais confuso,
Justamente é confuso porque a gente nem usa tanto. A gente não é muito importante saber a subtração de vetores. A gente vai usar duas vezes só durante o ano isso, em dois momentos bem específicos. Quando for falar de variação de quantidade de movimento, tá? Beleza? Então aqui eu fecho com soma e subtração. Respira. Vamos decompor vetores. Decompor vetor. Eu vou fazer do outro lado. Vou fazer aqui. Uhum. Essa terceira parte, gente, é a parte que a gente mais usa no dia a dia de vetor. Eu poderia dizer que decompor vetor é meio que, não é o contrário, talvez a palavra, é o oposto de uma soma. Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma soma de vetor, o que que você faz? Você pega os três vetores e constitui um só. Somar vetor é como se você pegasse vários vetores e resumisse eles a um único vetor. Agora, imagina se eu pudesse pegar um vetor e quebrar ele em dois. Por isso que tem o nome decompor. Decompor o vetor é pegar um vetor e quebrar em dois. Acontece que estes dois vetores têm uma peculiaridade. Então, deixa eu escrever o que é decompor. Decompor vetor consiste em transformar um vetor em dois outros. Esses dois outros vetores a gente vai chamar de componentes do vetor original. Componentes do vetor original, que são pedaços do vetor. Só que tem uma peculiaridade. Esses dois outros vetores são perpendiculares entre si. Entre si, tá bom? A gente usa isso na parte de lançamentos, na parte de leis de Newton, na parte de campo elétrico, na parte de estática principalmente, toda hora decompondo o vetor, tá? Então, se você não quiser estudar muito vetor, gente, se você tiver um pouco tempo para estudar vetor, ou, pode ser assim também foda, pelo menos estuda isso aqui. Fixa bem essa parte de teoria, tá? Se for o caso, assiste a aula gravada. Eu tenho exemplo na aula gravada, um monte de coisa. Tem nos exercícios de fixação isso aqui, mas isso é um assunto que você precisa gastar um tempinho. Porque senão, o que que vai começar a acontecer lá na frente? Quando eu precisar decompor um vetor, você vai ficar, oi, peraí, o que você está fazendo? Então, isso é um assunto muito delicado, no sentido de que você vai usar bastante, tá? Que nem eu falei, subtração de vetor, mano, puta, esquece, velho. Poligonal fechada praticamente desencana. Mas isso aqui não, concentra seu foco nessa parte do assunto, tá? E não é difícil, não é difícil. Vamos imaginar o seguinte, ó. Suponha que você tem um vetor qualquer aqui. Peraí, deixa eu fazer diferente. Aqui, ó.
Você quer ver um bom exemplo? Vamos pegar o caso do lançamento que a gente está próximo de estudar. Imagina que o jogador de futebol vai chutar uma bola, tá? Então, a bola está aqui. E esse vetor representaria, por exemplo, a velocidade da bola no momento que ela sai do pé do jogador. Bem no momento que ele deu um chute na bola, a bola tem essa velocidade. A gente já imagina que a bola vai percorrer uma trajetória meio parabólica, certo? Agora, peraí, o que é uma trajetória parabólica? A trajetória parabólica é uma composição de dois movimentos. Porque para pensar, para o jogador, para a bola percorrer uma parábola, ela vai ter que subir e descer. E ao mesmo tempo em que ela sobe e desce, ela tem um movimento para a direita. Concorda que são dois movimentos? Então, a gente na física, quando se depara com uma situação dessa, a gente nem vai olhar para essa velocidade. A gente vai imaginar que ela tem duas velocidades. E vamos trabalhar dessa forma. A princípio parece complicado, mas vocês vão ver que é bem melhor assim. Em vez de você trabalhar com uma velocidade, trabalhar com duas, tá? Só que para isso eu preciso decompor. Eu tenho que imaginar que ele tem uma velocidade de subida e uma de horizontal, uma de arraste, que a gente chama. Então, o que que a gente faz para decompor o vetor? A gente imagina que esse vetor ele tem uma origem que está exatamente na origem de um gráfico XY, um sistema cartesiano. Lembra que a gente falou de sistema de referência na segunda-feira, ó? Então imagina que isso aqui é um sistema de referência, ó. Você colocou o vetor num sistema de referência, de tal maneira que a origem do vetor está bem na origem do sistema. Aqui eu tenho um eixo vertical e aqui eu tenho um eixo horizontal, x. Tá bem. Quando você faz isso, quando você coloca o vetor num sistema de referência, você percebe que esse vetor ele forma com a horizontal um ângulo alfa, concorda? Ou, se preferir, ele forma com a vertical um ângulo beta. Já de novo aparece o problema da trigonometria. Para você decompor vetores, você vai precisar conhecer ou do alfa, o seno e o cosseno, ou do beta, o seno e o cosseno. Isso quem vai te dar de informação é o exercício. É ele que vai te dar isso. Considere o seno de alfa. Considere... Dica: não decora aquilo que você já decorou. Se é que você decorou. Porque vai depender do ângulo que ele vai te dar. Aí o que você vai imaginar? Você vai imaginar o seguinte, ó. Você vai pegar a extremidade do vetor e vai projetar essa extremidade nos dois eixos. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai projetar a extremidade no eixo X e vai projetar a extremidade no eixo Y. Projetei. Ok? Ou seja, você começa a enxergar aqui uma espécie de um triângulo retângulo também. Aí olha o que vai acontecer. Quando você projetou a extremidade do vetor no eixo X, você percebe que aqui tem um segmento de reta, um pedacinho de uma reta? Este pedacinho de reta é uma componente deste vetor. A gente chama esse vetor aqui, ó, de Vx. Vx. Como que a gente dá nome para ele, né? Ele é a componente horizontal de V. Ou seja, né?
pensando naquele exemplo do jogador que chuta a bola, é a velocidade que leva a bola até o outro lado, que atravessa o campo, por exemplo. Beleza? Você percebeu que na hora que eu projetei esse VX, ele tem um tamanho, tudo bem? Eu estou interessado em calcular o tamanho dele. Quanto que vale esse vetor? Deu para entender? Outra coisa, quando eu projetei, quando eu projetei o vetor V no eixo Y, o que que aconteceu também? Eu tenho aqui um segmento de reta, ó. Eu vou desenhar ele. Ai, tá muito ruim isso aqui. Peraí. Aqui, ó. Tá vendo esse segmento de reta aqui, ó? Isso aqui é uma componente. É o VY, que eu vou chamar de componente vertical de V. Quero saber o tamanho dela. Quando eu descobri o tamanho desses dois segmentos, eu acabei de decompor o vetor. Tá? Agora eu quero fazer um exercício de abstração com vocês aqui, que eu sei que, tipo, é um pouquinho chato. O que que acontece com o tamanho do azul? Porque veja só, esse vetor, ele tem uma inclinação, ok? Ele pode ser mais inclinado ou pode ser menos inclinado. Só que eu não sei se vocês conseguem visualizar que quando eu mudo a inclinação do vetor, esses negócios mudam de tamanho. Conseguem imaginar isso? Imagina essa figura dinâmica. Por exemplo, o que que aconteceria com o tamanho do azul se eu descer o vetor aqui, ó? Hã? Isso é fundamental que você consiga enxergar. Quanto mais inclinado tiver o vetor, quanto menos inclinado tiver o vetor V, maior é o tamanho do azul. E, consequentemente, o que acontece com o vermelho quando eu deito ele muito? Diminui. Por isso que às vezes a bola vai mais alta ou mais baixa. Se eu quero que a bola vá muito alta, o que que eu tenho que fazer com o vetor? Inclinar mais. Só que se eu inclino mais, a bola vai mais alta, não vai? Mas ela não vai tão longe. Vocês conseguem imaginar tudo isso acontecendo na vida real? Porque se eu inclino isso aqui, esse vetor diminui de tamanho. E esse aqui aumenta. Então isso vai depender do ângulo. Tem um ângulo aqui em que esses dois vetores são iguais. Que ângulo é esse? 45. 45 graus. Então isso vai depender do ângulo. Tá, mas Danilo, como é que eu calculo esse vetor? Simples. Vamos supor que eu conheça o ângulo alfa. Na verdade, é assim, né, gente? Se eu conhecer o alfa, eu conheço o beta. Por quê? Alfa mais beta tem que dar quanto? 90. Então, por exemplo, se aqui for 30, aqui é 60. Se aqui for 40, aqui é 50. E assim vai a coisa. Tá bem? Então vamos lá. Só que o exercício ele tem que te dar alguma informação. Então, normalmente, o exercício vai ou te dar o seno e o cosseno de alfa, ou ele vai te dar o seno e o cosseno de beta. Ok? Vamos supor que eu tenha alfa, conhecendo seno de alfa e cosseno de alfa. Suponha que eu tenha o seno e o cosseno de alfa. Vamos começar. Enxergamos, primeira coisa que você tem que fazer é enxergar um triângulo retângulo aqui, ó. Ok? Nesse triângulo retângulo, cujo ângulo que eu estou usando como referência é o alfa, o VX, ele é cateto adjacente, não é? E o V é a hipotenusa. Então eu posso dizer que o cosseno
de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ó, o cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se o meu interesse é calcular o Vx, quanto vale esse vetor, eu vou fazer essa conta aqui, ó. V vezes cosseno de alfa. V vezes o cosseno. Porque aí eu passei o V para cá multiplicando, ó. Tá aí. Bom, agora eu vou calcular o VY. O VY está aqui, não tá? Ó. Esse VY, veja se você percebe isso. Ele tem o mesmo tamanho deste segmento aqui, ó. Tá vendo esse segmento? Ele tem o mesmo tamanho do VY. Então eu poderia considerar que o VY é um cateto oposto do ângulo alfa. Então eu posso escrever isso aqui, ó. O seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ó. O seno do ângulo alfa é o cateto oposto, que tem o mesmo tamanho do VY, dividido pela hipotenusa. Então, o VY é V seno alfa. V seno. Tudo bem? Beleza. Até aqui. Agora, dá para fazer com o beta? Também dá. Também dá. Ô, gente, vê se você consegue enxergar isso que eu vou fazer agora, ó. Esse ângulo aqui é beta, não é? Esse aqui também é. Por quê? Alterno interno. Alterno interno. Então, eu também, se o exercício me der alguma coisa sobre o beta, eu também consigo. Olha só. Conhecendo seno de beta e cosseno de beta, temos. Veja que agora é o contrário. Para o beta, quem é o cateto oposto? É o Vx. Ó, o triângulo está aqui agora, ó. Para o beta, isso é cateto oposto. Então eu posso escrever que seno de beta igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Daqui, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Portanto, Vx é igual a V seno beta. Para o beta, o que, que é o VY? Olha para esse triângulo aqui em cima, ó. Olha para esse triângulo aqui em cima, ó. E isso, para o beta, o Y, a componente vertical, é o cateto adjacente. Então fica cosseno de beta é VY sobre V. Então VY é V cosseno beta. Tá? E aí eu vou dar. Agora eu vou jogar pá de cal, juro. É a última coisa que eu vou falar. É a pá de cal. Alfa mais beta vale 90, não é? Qual é o nome que eu dou para dois ângulos cuja soma vale 90? Complementares. Dois ângulos são complementares porque a soma dá 90. E dois ângulos complementares têm uma propriedade muito importante na trigonometria. Qual é ela? Quanto vale o seno de 30? Quanto vale o cosseno de 60? Essa é a propriedade. Tá vendo isso aqui, ó? O, opa.
O cosseno de alfa é igual ao seno de beta, porque os ângulos são complementares. E aqui, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Ou seja, é basicamente a mesma fórmula. Por exemplo, se o alfa fosse 30, o beta seria 60, tá? Então, calcular as componentes vai depender só do ângulo que ele vai te dar. Danilo, qual que é o ângulo que ele costuma dar mais? Ele costuma dar mais o alfa. Geralmente, quando ele vai trabalhar com situações onde precisa decompor vetor e tal, ele costuma dar o alfa, tá bom? Se ele der o beta, você faz pensando naquele ângulo ali, tá? É isso. Perguntas? Pesadinho? Um pouco, né? Beleza. Então é isso, gente. A gente faz o intervalo e volta em 30 minutos, tá? Aí a gente vai sorrir um pouquinho mais. Vamos. Pessoal de casa, fica à vontade se quiser fazer alguma pergunta para mim aqui no grupo. Ele é, e especificamente fazendo Pitágoras. Exatamente. Fala.